ano, hoje são 24 de março, nós vamos trabalhar no nosso livro de gramática, tá bom? Nós vamos falar sobre a nossa língua, tá? Sobre o português brasileiro. Vamos estudar hoje da página 28 até a página 36, tá bom? Vamos lá, o português brasileiro, né? A língua portuguesa, ela foi trazida, né, para o Brasil há mais de 500 anos. Ela veio com os colonizadores, tá? Os colonizadores portugueses que atravessaram, né, o Oceano Atlântico em busca de riquezas, tá bom? Aqui eles desembarcaram em 22 de abril de 1500, você já conhece essa historinha, né? As terras descobertas, não é, para os portugueses pareciam o fim do mundo. Então poucas pessoas queriam vir para cá. Nada parecido com a vida social lá da Europa. Então, com tudo isso, quem é que eles mandaram para cá? Mandaram para cá as pessoas excluídas, não é? As pessoas de baixa renda, tá? Aventureiros, degregados, funcionários, foram esses tipos de pessoas que eles enviaram para cá. Pessoas com pouca escolarização, eram pessoas desvalorizadas socialmente. Então essas pessoas que foram mandadas para cá, elas não falavam aquele português das pessoas que tinham uma vida social melhor, não é? Eles tinham uma linguagem um pouco chula, bem diferenciada das pessoas ditas ricas, né, socialmente, as pessoas bem socialmente. Alguns anos mais tarde, né, depois do massacre da população indígena, os portugueses foram responsáveis, né, pelo sequestro de aproximadamente 6 milhões de africanos, tá? Trazidos para cá como animais mesmo, né? Eles eram obrigados a fazer aquele trabalho escravo, pesado. Para você ter uma ideia desse impacto, não é, na política do nosso país, hoje o Brasil ele é a segunda maior nação negra do mundo, sendo superado apenas pela Nigéria, né, que é um país africano. Quando a escravidão entrou em crise, em 1888, o governo passou a estimular a vinda, né, espontânea de outros povos, dos alemães, dos italianos. Então, desde 1500 houve, não é, por aqui, foi uma verdadeira mistura de raças, não é, de pessoas. Na falta de mulheres brancas, os portugueses eles passaram a se relacionar com mulheres indígenas, tá? Então, assim geravam os filhos mestiços, não é, que mais tarde passaram a se relacionar também com as negras, gerando mais filhos mestiços, que aprendiam a falar com as mães as línguas africanas, tá? Que é o português falado nas senzalas. E esse mesmo português, ele era falado pelas amas de leite com os filhos dos brancos, né, dos senhores, que também eram brancos. Então, do contato entre essas várias nações, principalmente as africanas e as indígenas, né, com os portugueses, nasceu a língua portuguesa, nasceu o português brasileiro, né, que essa língua é bastante diferente daquela falada em Portugal e nos demais países colonizados pelos portugueses. Essas diferenças, não é, são bem evidentes, principalmente na fala, tá? Tanto é assim que ao conversarmos com alguém que fala o português europeu de Portugal, é comum sentirmos a dificuldade para entender a sua expressão. Observe aí no seu livro, as sequências EI e AI muitas vezes são reduzidas a E e A. Assim, palavras como peixe, beijo, cheiro, caixa e baixo são pronunciadas peixe, beijo, cheiro, caixa e baixo. O som representado pela letra R no final de palavras é apagado. Assim, cantar, vender, sair, amor e professor são pronunciadas como cantar, vender, sair, amor e professor. Mas não é somente na fala, não é que o português daqui é diferente do português de Portugal, tá? O nosso vocabulário também, né? A nossa gramática também são bem diferentes. Por acaso você sabe como se chama um goleiro lá? Guardador de rede, tá? O telefone celular, lá é telemóvel, entre outras palavras. A língua falada e a língua escrita, vamos lá? A linguagem verbal ela pode ser falada ou escrita, mas embora todas as comunidades humanas falem ao menos uma língua, nem todas possuem a modalidade escrita, né? Logicamente, a fala surge primeiro que a escrita, que é uma consequência das necessidades comunicativas dos seus falantes. Isso já acontece desde a pré-história. Antigamente, o homem possuía uma forma de expressão, né? A chamada arte rupestre. Para muitos estudiosos, algumas pinturas feitas nas paredes das cavernas constituem as primeiras formas de escrita, né? Por essa razão, essa forma de expressão é chamada de pictográfica, né? Que vem do latim pictor, que é pintura, e grafia, que significa escrita. Ao longo
longo de milhares de anos, né, essa escrita pictográfica ela foi se aperfeiçoando e aos poucos ela deixou de utilizar apenas rabiscos, não é? E passou a combinar figuras que representassem ideias. Essa evolução ela levou à escrita ideográfica, tá? As letras que utilizamos hoje vêm dessa escrita. E as línguas, né? A língua e sua mudança. Com o tempo, a escrita ideográfica foi sendo aperfeiçoada, passando a utilizar também símbolos com os quais se procurava representar os sons da fala. Daí por diante, a escrita sempre buscaria ser um espelho da fala. Olha lá, português se fala como se escreve, português se fala como se escreve. Mas se você observar com cuidado, no nosso dia a dia, ninguém fala exatamente como se escreve. Embora, né, a língua oficial do nosso país tenha apenas um único nome, o português, né, na verdade, um grande conjunto de línguas que cada um dos brasileiros fala, né? A língua passa por muitas mudanças o tempo inteiro, né? Como se fala em Ouro Preto, por exemplo, é muito diferente da forma que se fala em Olinda e assim vai entre outros lugares do nosso país. Voltando, não é, aos 2 primeiros anos da nossa infância, certamente você não se lembrará de nada, tá? Mas foram nesses 2 primeiros anos que você aprendeu, não é, essa maneira, que você herdou essa forma de falar. O tempo inteiro, né, os seres humanos eles estão transformando, né, o mundo. São invenções, são modos de agir, né, descobertas que acontecem constantemente, tá? E tudo isso é novidade, precisa ser identificada com novos nomes. Se a sociedade muda, não é, a língua também sofre essas mudanças, tá? A palavra daguerreótipo vem do nome do seu inventor, né, o francês Louis Jacques Daguerre. Já a palavra célula surgiu quando Roque observou no microscópio que a cortiça ela era formada por pequenas cavidades fechadas, como se fossem minúsculas células. Então nós podemos listar várias outras palavras que há poucos anos existiam, né, ou possuíam significados diferentes daquelas que possuem hoje. São os chamados neologismos, não é? Teclar, internet, tablet, são palavras que não existiam, né? Que agora fazem parte do nosso dia a dia. Enquanto surgem os neologismos, há palavras que se tornam arcaísmo, né? Quer dizer que elas são cada vez menos usadas, tá? Ceroula, voz-me ser, outro sim, quiçá. Essas palavras estão se tornando arcaísmos, porque elas quase mais não estão sendo usadas. Muitas das vezes nós vemos essas palavras que quase não são mais usadas, né, em situações formais, muito específicas, né, de repente num texto antigo, né, ou algum texto com um tipo de humor. Os neologismos e os arcaísmos, não é, são evidências de que as línguas mudam com o passar do tempo. Outras formas de variação da língua, né, é a gíria e o jargão, que nós também já conversamos, né? Podemos dizer que a língua sofre mudanças, né, para caracterizar a forma de expressão de determinados grupos. Assim, existem, né, palavras e expressões que são comuns na fala de surfistas, skatistas, né, rappers, entre outras, né, empregadas, como formas de reconhecimento, de afirmação por parte do grupo, são as chamadas gírias. Nós não podemos deixar de conversar também sobre o sotaque, tá? O sotaque também é uma forma de identificar, né, de cada região, tá? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós falamos boneco. No Recife, eles falam boneco. Não está errado, tá? É o sotaque determinado daquele lugar. As marcas, não é? São algumas características, tá? Do lugar onde nós vivemos ou de onde nós viemos, para identificar a nossa origem. O jargão são expressões profissionais, né? Já aquele vocabulário mais específico daquela área. O jargão, ele é usado muito por médicos, né? Adequado para esses tipos de profissionais, aquelas falas específicas, tá? As quais muitas vezes nós não entendemos. É uma fala específica, uma fala mais profissional. Certas palavras, não é, expressões características de falas de médicos, de advogados, de engenheiros, de políticos, né, cujo significado muitas vezes é incompreensível para aqueles que não exercem essas profissões. Por isso a gente chama de jargões. Essa foi a nossa aula de hoje sobre o português brasileiro, tá?
faça uma releitura dessas páginas, leia com mais calma, tá bom? Eu vou passar para você uma atividade, tá? Uma atividade de produção textual. Vamos lá? Tchau, tchau. Até a próxima aula.